Beleza. Apresentando aqui, para quem não me conhece, eu sou o Alan, eu faço doutorado lá na Engenharia Elétrica. Eu sou engenheiro de computação aqui pela Unicamp. E atualmente eu estou trabalhando no laboratório de bioinformática e computação bioinspirada. Mas eu não trabalho nada com bioinformática, eu trabalho mais com sistemas complexos, inteligência de enxame, né, e coisas desse tipo. Né. O Davi, ele é um aluno de mestrado, começou o mestrado nesse ano. Está trabalhando comigo, junto comigo na área de complexidade, sistemas complexos, só que o trabalho dele é mais focado, né, em redes sociais, propriamente dito, né, extração de conhecimento de redes sociais, né, e processamento e análise da difusão de informação em redes sociais, por exemplo, para classificar, por exemplo, se uma determinada informação que está propagando é boato ou é verdadeira, algumas coisas nesse sentido. Aí a estrutura que a gente vai fazer aqui vai ser, eu vou falar que os primeiros dois pontos, o Davi vai falar os seguintes, né, os primeiros dois pontos são mais teóricos, não dá para vocês verem, eu acho, lá, mas de qualquer jeito eu vou explicar agora sobre esse tema. Isso aqui é um exemplo que eu usei na aula de hoje, que o meu orientador foi viajar, e ele pediu para eu dar aula sobre sistemas complexos. Então acabei reciclando isso aqui. Esse é um trabalho que foi publicado na Nature Physics, acho que há 2 meses atrás, que é analisando um negócio chamado zonas de nucleação. Em tecidos neurais, você observa o comportamento daquele tecido e verifica muitas vezes que ocorrem algumas explosões de atividade, né, aparentemente totalmente sincronizadas em algumas regiões do cérebro. Né. E essas atividades essas explosões é tido como uma parte importante no processamento de informação por parte do cérebro. Aí avaliando, finalmente, avaliando como que ocorre a difusão dessas explosões de ativação dentro do cérebro, existem algumas regiões que a gente chama de zonas de ativação, zonas de nucleação. São algumas regiões que, quando elas são ativadas, existe maior chance de que vamos revoltar aqui. Que de tempos em tempos cada neurônio vai ativar, né, aleatoriamente, e pode ser que quando esse neurônio ativa, o resto dos neurônios em uma determinada região da rede neural seja ativado também. Quando você tem uma região de nucleação, é maior a probabilidade de que, ao ativar esse neurônio, vai haver uma sincronia de ativação em todos os outros neurônios daquela região, quase todos os outros neurônios daquela região. Meio por cima aqui, mas é mais ou menos isso a ideia de zona de ativação, zona de nucleação. Aí, em azul, a gente tem aqui uma camada de neurônios, né, em uma placa de Petri. Né, e em azul você tem as regiões de ativação daqueles neurônios, né, na placa de Petri. Quanto mais azul, maior a intensidade de nucleação dessa região. Quanto mais branco, menor a intensidade. E daí ali do lado é para mostrar, né, a probabilidade de ser uma região de nucleação pela proporção do espaço daquele disco de Petri, daquele prato de Petri. Né? E aí a gente verifica que é uma região bem pequena do espaço que é responsável pela maior parte da nucleação dessas atividades síncronas dos neurônios. Aliás, se vocês tiverem uma dúvida, vocês têm vontade para perguntar a qualquer momento. Tá? E aí vem a pergunta, por que essas áreas das redes neurais têm esse papel? Por que elas têm essa capacidade de recrutar em outras áreas? Algumas das explicações que existem são que, por exemplo, nessas regiões existem alguns neurônios um pouco diferentes, que têm mais conexões, são os neurônios líderes, e que eles vêm e coletam, fazem um quórum com outros neurônios vizinhos dele, né, e ativam e verificam, por exemplo, se eles estão ativando, e se estão ativando, eles vão ativar todo o resto. Então eles meio que seriam os organizadores da rede neural.
Uma outra teoria é que nessas regiões existem um neurônio de outro tipo, de um tipo diferente, que vai acabar tendo esse papel de ativação. A terceira teoria, que é mais ligada à área de sistemas complexos, de redes complexas, e que é a que mais me interessa no caso, foi discutido nesse artigo, que é que essa zona de nucleação, na verdade, ela é como se fosse um sorvedouro, né, das informações, dos ruídos, de toda a informação que vem das outras regiões dos neurônios, dessa rede neural. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui um ponto que seria o meu sorvedouro, então, se um neurônio aqui ativa aleatoriamente, essa informação vai propagar pela rede até chegar aqui. E essa aqui é a região de nucleação. Então, no final das contas, aqui a gente está dando uma olhada no funcionamento desses sorvedouros. Aquelas linhas assim, que vão parar na parte mais avermelhada vão indicar o sentido que as ativações dos neurônios vão ter. Então, por exemplo, um neurônio que esteja aqui, a informação de que ele ativou vai percorrer todo o caminho até aqui, né, que é uma região de nucleação, que vai fazer com que essa região acabe sendo ativada e faça todo aquele comportamento síncrono que eu falei, né, aquele estouro de atividade. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente parar para pensar, a capacidade de ser uma zona de nucleação aqui, de ser um neurônio de uma região de zona de nucleação, segundo essa hipótese, independe das características do neurônio em si. Depende apenas da posição que ele está ocupando na rede. Né? Ele vai estar no meio de um sorvedouro, então por isso que ele é um neurônio de nucleação. Né? Aí se a gente vier expandir fizer uma analogia dessa rede neural com uma rede social, a gente vai ter, por exemplo, que numa rede social você pode ter um nó extremamente influente, um indivíduo extremamente influente, mas que na verdade isso não tem nada a ver com ele. Né? Se você pegar aquele indivíduo tirado da rede e você analisar todas as características dele e falar, vamos ver por que ele é tão influente, e ele fizer um livro de autoajuda sobre isso, né? Você não vai conseguir pegar as características de fato que fazem aquele cara ser influente. Né? Você não pode fazer a análise dele situado fora da rede. A mesma coisa, por exemplo, nos casos de cientistas, numa rede de colaboração e de citação. Vai ter muitos cientistas que vão ter um alto nível de citação por conta também, e vai ter um alto impacto do trabalho deles por conta da posição que eles ocupam em uma determinada rede. Então, a produção que eles fazem vai propagar muito mais rápido pela rede, né? Não porque a produção seja melhor ou porque ele tem uma habilidade de comunicação fantástica, né? Mas por conta dessa posição que ele ocupa na rede. Esses casos aqui que eu citei são exemplos de o que a gente chama de comportamento emergente, né? Que é um comportamento no qual os indivíduos são um tanto simples, né? Se você for olhar o comportamento de um neurônio, não é nada complicado comparado ao comportamento de um cérebro. Assim como o de um indivíduo também não vai ser nada complicado comparado a toda a economia ou a uma rede neural, a toda a informação que percorre uma rede neural como um todo, né? E você não vai observar em nenhum desses, nem no neurônio, nem no indivíduo, você não vai observar uma codificação, né, uma especificação, um algoritmo, alguma coisa, que vai fazer com que surja esse comportamento emergente, esse comportamento global do sistema. Né? Esse comportamento surge apenas da interação de todas essas unidades. E ele surge sem qualquer existência de um controlador central. Ele vai surgir por um processo que a gente chama de auto-organização, né, que é um processo no qual você vai ter vários indivíduos separados que vão interagir, né, vão ter relações de realimentação positiva, negativa, tudo mais, e vai fazer com que surja uma ordem, uma organização dentro desse sistema sem qualquer líder. Né? Existem alguns componentes que tem na auto-organização, né, que são comuns. Então, por exemplo, os que eu citei de realimentação positiva e realimentação negativa tendem a ser bem presentes. Então, por exemplo, realimentação positiva é quando um estímulo gera o aumento desse próprio estímulo. Né? Então, por exemplo, quando você manda uma notícia muito interessante em uma rede social, né? Você causou um estímulo nessa rede social, você entrou com um dado nessa rede social.
Daí, a realimentação positiva é que essa notícia pode vir e ser propagada, se for no caso do Twitter, retweetada por milhões de pessoas, né? Então isso causou um estímulo positivo, melhor, uma realimentação positiva, né? Uma realimentação negativa, no caso de uma rede social, por exemplo, seria se alguém postou uma notícia, aí as pessoas começaram a divulgar essa notícia e tal, só que aí o pessoal começou a criticar a notícia. Então, pelo fato dessa notícia ter sido divulgada na rede social, né, as pessoas começaram a criticar essa notícia, que acabou gerando uma realimentação negativa. Então, vai fazer com que o estímulo, né, que é a existência da notícia, vai causar o final do próprio estímulo, vai causar a redução do próprio estímulo. Tá certo? Essas duas características, né, o comportamento emergente e a auto-organização, elas são características muito presentes nos chamados sistemas complexos, né, que aí a definição, ela é uma definição que ainda é um alvo de muito debate, mas optando por uma definição específica aqui, né, um sistema complexo é um sistema no qual grandes redes de componentes em um controle central e com regras de operação simples levam a um comportamento coletivo complexo, processamento sofisticado de informação e adaptação de aprendizado ou evolução, né? Então são sistemas como a economia, que eu citei, como formigas em um formigueiro, né, próprios cientistas agindo na ciência também. Então esses sistemas, né, eles vão se contrapor à ideia do reducionismo, né, no qual a gente tem um determinado sistema e aí a gente vai analisar o sistema, né, a gente vai separar em pedaços, vai avaliar cada um desses pedaços e vai falar, o todo é a soma das partes, né, vai falar que o todo é a combinação desses pedaços, né. Só que em sistemas complexos a gente não vai conseguir fazer isso, porque quando a gente separa um pedaço, tira ele do contexto no qual ele está inserido, o comportamento desse pedaço vai ser diferente, tá certo? Então, essa ciência da complexidade, teoria dos sistemas complexos, tem vários nomes que o pessoal dá, ela surgiu há pouco tempo, tem uns 50 anos mais ou menos, né? E ela é parte de um todo no qual a teoria de redes está inserida, né? Que é o tema principal daqui da palestra hoje. Alguns outros exemplos de sistemas complexos são formigas cooperando. Se você pegar uma formiga, colocar numa sala gigantesca, toda branca, e não colocar nenhuma formiga perto, você nunca vai imaginar que, por exemplo, elas conseguem fazer pontes para atravessar buraco usando os próprios corpos delas, né? Você também não vai imaginar que elas, quando elas estão numa colônia de formigas, elas conseguem traçar um caminho eficiente, muitas vezes o menor caminho, entre a colônia e a fonte de alimento. E também outra coisa que você não iria conseguir imaginar é que elas conseguem fazer uma distribuição de atividades, de tarefas que cada formiga vai realizar de acordo com as demandas de cada tarefa. Então, por exemplo, se você vier exterminar todas as formigas guerreiras, né, soldados de um determinado formigueiro, as formigas vão se reorganizar para que parte das outras formigas virem soldados e o resto continue trabalhando nas tarefas de operário, de cuidar das larvas e tudo mais. Um outro exemplo são as carpas douradas, né, que aí é um outro trabalho recente também, que eles verificaram que é o seguinte: as carpas, elas tendem, os cardumes de carpas, eles tendem a nadar em regiões mais escuras para se proteger dos seus predadores. Só que, se a gente olhar, cada uma das carpas individualmente, elas não buscam essa região mais escura, né? A única coisa que elas fazem assim, é nadar mais devagar quando está numa região escura e mais rápido quando está numa região clara. Só que quando você tem um conjunto de carpas nadando, formando um cardume, o que a gente observa é mais ou menos o seguinte, tipo naqueles Segways, aqueles negocinhos que tem duas rodas lá para andar de acordo com a forma como você se inclina e tal. Então, se você tem uma roda, né, se você tem duas rodas e a roda desse lado está rodando mais lento do que a roda aqui, o que vai acontecer vai ser que ele vai virar para cá. Então, se as carpas desse lado do cardume estão nadando mais lento do que as carpas aqui, que estão na região mais clara, o que vai acontecer vai ser que o cardume vai tender a virar e ir para a região mais escura.
Então, a carpa nadando sozinha não vai ter esse comportamento, só que quando ela está nadando em cardume, ela vai acabar indo para as regiões mais escuras para se proteger. Um outro caso é, no caso das próprias sociedades humanas. Um experimento clássico é o experimento da conformidade de Asch. Não sei se alguém aqui conhece esse experimento. O experimento da conformidade de Asch foi um experimento feito pelo Solomon Asch, que foi um psicólogo social americano, né, foi feito acho que nos anos 50, no qual ele vinha e combinava com várias pessoas, falava, olha, quando eu perguntar para vocês qual que é a linha que tem o tamanho mais parecido com a linha padrão à esquerda, vocês vão responder que é a linha A. Aí ele vinha e falava, e trazia uma pessoa que era de fato a pessoa que ia ser o sujeito do experimento, né, e falava para ela que todo mundo lá naquele grupo era sujeito do experimento. E ele vinha e perguntava para cada um do grupo qual que é a linha que é mais parecida com a linha de referência. E as outras pessoas falando a linha A, a linha A, a linha A. Por mais que olhando você perceba que a linha C é a linha mais parecida com a linha de referência, o cara normalmente vinha e respondia, é a linha A, porque ele sentia a pressão dos pares e muitas vezes ele também vai pensar, caramba, eu estou perdendo alguma coisa, não estou percebendo alguma coisa que as outras pessoas estão percebendo. Então eu vou responder igual a elas, né, para evitar esse problema, né, de estar perdendo alguma coisa. Então, isso aqui é uma forma de mostrar como o nosso pensamento, inclusive, pode ser um tanto social. Também tem um outro exemplo, que é no caso de memórias falsas. Tem uma pesquisadora chamada Elizabeth Loftus, eu sempre esqueço, que ela estudou a questão de formação de memórias falsas na nossa memória. Então, ela veio e passou para várias pessoas um vídeo com um carrinho azul andando. Aí, depois de um tempo, ela veio e, de forma não muito explícita, falou que o carro era vermelho. E depois de mais um tempo, ela veio e foi medir a confiança das pessoas, né, sobre a cor do carro. Boa parte das pessoas respondeu que o carro era vermelho e tinha tanta confiança nisso quanto de as outras pessoas que falavam que o carro era azul, né? Então, no final das contas, é uma memória que ela colocou na cabeça das outras pessoas que as pessoas acabaram aceitando. Aí o exemplo que é mais próximo disso aí é, por exemplo, a sua tia, sua mãe, seu pai, eles contam para você uma história de quando você era criança. A primeira vez que você ouve essa história, você não lembra dessa história. Você fala, nossa, eu não lembro disso. Aí na segunda vez que você ouve, você, nossa, é verdade, eu estou começando a lembrar. Né? Daí 3, 4 vezes que você ouviu isso, você já vai estar contando aquela história como se você tivesse lembrado sempre. Né? Aí muitas vezes não é que você está lembrando dessa história, é que a memória que estava em outra cabeça veio para a sua cabeça no final das contas. Então seria como se a memória não fosse simplesmente individual, a memória é um tanto coletiva. E um último exemplo disso, que daí é extremamente atual, é o que a gente chama de memória transativa ou memória transacional, agora não me recordo qual que é a tradução, mas em inglês é transactive memory, que é, por exemplo, eu muitas vezes não vou lembrar de todas as informações que eu estudei durante o mestrado, doutorado, mas eu posso lembrar que um colega meu do laboratório sabe essa informação. Então, não guardo exatamente a informação em si, mas eu guardo uma seta apontando para esse meu amigo que sabe a informação. Atualmente, a gente aponta essa seta quase sempre para o Google ou para o e-mail. No meu caso, eu brinco com o pessoal de vez em quando que eu terceirizei minha memória para o Google. Então, se você quer lembrar, sei lá, quem que era presidente da Bolívia em 1993, né? Não vou me esforçar para lembrar disso, vou no Google e vejo. Então, mais ou menos isso aqui, a ideia de que o nosso pensamento, a forma dos seres humanos pensar, é uma forma complexa, digamos assim, é uma coisa mais integrada do que simplesmente individualmente. Claro, ressaltando, isso aqui é uma teoria, a teoria de psicologia social, vai ter gente que vai discordar, mas... Aí, continuando sobre as características desse tipo de sistema, desses sistemas complexos. Aí, quase uma tautologia, né, o comportamento coletivo é complexo. Então, você vai ter um comportamento coletivo desses indivíduos que vai ser muito mais rebuscado do que o comportamento individual. Existe uma troca de sinais e processamento de informação.
tanto de sinais de informação interno ao sistema, então, por exemplo, peixes num cardume vão trocar informações entre eles, quanto informações externas ao sistema. Eles vão olhar para fora e vão processar essa informação. Adaptação, por exemplo, no caso existem as formigas de correição, elas fazem expedições com centenas de milhares de formigas no meio da floresta. Se você pega essas formigas de correição e coloca elas no meio da floresta amazônica, por exemplo, o padrão de expedição delas vai ser que vai se adaptar àquela floresta. Se você tira elas da floresta amazônica e, sei lá, põe na Mata Atlântica, o padrão vai ser outro que vai ser mais adaptado à Mata Atlântica. Então elas são adaptáveis. E robustez e plasticidade das relações. Os nomes bonitos aqui são para explicar que, por exemplo, se você tem um avião, né, um Boeing 747, que vai ter 500 mil peças, né, e de fato são alguma coisa em torno de 500 mil peças, você vai ter cada peça com uma função específica. Você pode ter uma duplicidade, né, para dar mais robustez, mas você vai ter, sei lá, 2, 3 vezes a quantidade de peças que você precisaria. Se uma determinada peça e as sobressalentes dela quebram, então o avião vai ter o funcionamento comprometido. Agora, num sistema complexo, com, por exemplo, 500 mil formigas, por exemplo, numa colônia de formigas, você destrói 4 formigas, a colônia de formiga nem vai se emitir. Você destrói 100 mil formigas, a colônia de formiga também vai conseguir se adaptar para continuar funcionando. Então, é uma característica desses sistemas complexos. Para estudar sistemas complexos, a gente tenta estudar eles de forma a não retirar os indivíduos do sistema ao qual eles pertencem. A gente tem que ter uma visão mais holística, né, sobre esses indivíduos. Então, a gente utiliza algumas principais ferramentas, que são essas 4 aqui. Dinâmica não linear, que vai ser coisa ligada à teoria de causas, para tentar explicar como um agente simplesinho vai ter um comportamento coletivo complexo, ou como como um agente simplesinho vai ter um comportamento coletivo complexo. Mecânica estatística quer estudar, por exemplo, algumas propriedades estatísticas desse sistema. Então a gente vai falar, na média esse sistema vai mostrar tal comportamento, vai ter tal distribuição de probabilidade, vai seguir para tais estados, coisas nesse sentido. Modelos baseados em agentes, que são simulações. Eu não sei se creio que você já tenha ouvido, algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar do Thomas Schelling, que ele ganhou o Nobel em Economia. E um dos modelos que ele fez foi esse modelo de segregação, no qual você tem vários agentezinhos que vão viver num quadriculado, digamos assim, e um agente vai estar feliz se X% dos vizinhos dele for do mesmo tipo que ele. O que ele mostrou é que mesmo quando você coloca X% muito baixo, então uma pessoa quer, sei lá, que 30% dos vizinhos, vamos supor, uma pessoa rica quer que 30% dos vizinhos sejam ricos. Isso vai levar a uma segregação espacial extremamente forte, mesmo com pessoas extremamente tolerantes, digamos assim. Então isso acabaria explicando um pouco de como que surge a segregação espacial entre negros e brancos em algumas cidades. E redes complexas, que aí sim, esse aqui é o tópico principal das palestras, que é uma ideia na qual o foco, ao invés de você focar nos agentes em si, a gente foca nas relações entre esses agentes, né, nas estruturas de relações. Né. Então, exemplos são, por exemplo, redes sociais e redes neurais. Agora falando um pouco sobre um experimento clássico da área de redes complexas, que é o experimento Small World, o mundo pequeno. Né. Quem aqui já ouviu falar dos 6 graus de separação? De que entre a gente e qualquer outra pessoa no mundo teria 6 passos até... Pode levantar a mão, só beleza. Ok, então várias pessoas ouviram. O experimento que levou a essa propagação dessa informação assim, é o experimento feito em 67 por Stanley Milgram, né, que também é um psicólogo social americano, que ele fez o seguinte: no meio oeste americano, lá no Kansas e em Nebraska, ele entregou um conjunto de cartas, 160 cartas, para várias pessoas, e falou, olha, quero que essas cartas cheguem a tal pessoa em Boston, a tais pessoas em Boston. Só que, para a pessoa que recebeu a carta passar essa carta para frente, ele só podia passar para alguém que ele conhecia de primeiro nome, tipo, conhecido mesmo, pessoa que ele tinha relação pessoal.
E se a pessoa não conhecesse diretamente o alvo daquela carta, ele passava para uma pessoa que ele conhecesse diretamente e que ele achava que ia estar mais perto da pessoa que é destinatária da carta. Pois bem, aconteceu que das 160 cartas, 44 chegaram ao destino. E a parte surpreendente é que nessas 44 cartas, o caminho médio entre a origem e o destino foram necessários 6 passos. Então mandaram para 6 intermediários até que chegasse no destino. O que acaba sendo uma coisa bem pequena, porque se você parar para pensar, naquela época os Estados Unidos devia ter o quê? 150 milhões de habitantes, talvez 200 milhões de habitantes já. E 6 pessoas só para esses 200 milhões é consideravelmente pequeno. Isso acabou levando a um interesse maior por essas redes sociais, né, e pelas redes complexas em geral, de forma que as pessoas começaram a avaliar mais esse tipo de rede, e nos últimos anos, quando teve mais ferramental teórico, também computador e dados mais disponíveis, foram verificando que essas redes tinham várias características em comum. Uma rede complexa, né, é basicamente uma rede, né, que não tem muitas características intrínsecas diferentes. Ele vai ter, como uma rede, ele vai ter nós, ou indivíduos, ou vértices, que vão ser bolinhas, né, e arestas, ou conexões, né, ou relações, que vão ser linhas. Então, por exemplo, aqui aquelas bolinhas lá vão ser cada uma pessoa, e as linhas vão querer dizer que elas têm um relacionamento pessoal, por exemplo. As conexões, elas podem ter características específicas, por exemplo, como um peso de conexão, uma intensidade. Por exemplo, se eu sou mais amigo de alguém, pode ser que a conexão que eu tenho com essa pessoa seja maior nessa modelagem, nessa rede aqui. E elas também podem ser de tipos diferentes, que pode ser, por exemplo, no caso do Facebook, se você for modelar ele como uma rede, você vai ter as conexões que são as amizades, as conexões que são os likes, e as conexões que são seguir, que você está seguindo alguém, que a pessoa não te segue, mas você recebe as informações dela. E também as arestas dessas conexões, elas podem ou não ter direção. Então, por exemplo, eu posso seguir o Davi, e o Davi pode não me seguir. Por exemplo, no caso do Twitter. Então, aí teria nessa rede que ligaria na qual o Davi e eu estaríamos inseridos, teria uma setinha apontando de mim para ele, mas não teria uma apontando dele para mim. Outros exemplos de redes complexas que a gente tem são o backbone da internet, né, que é a estrutura de servidores, roteadores e tudo mais, que faz com que a internet seja conectada, com que todas as pessoas consigam chegar a todas as outras da internet. A World Wide Web, que é a rede de links da internet. Então, por exemplo, os links que tem na página do UOL para a página da Folha, na página da Unicamp para o IG e para a USP, por exemplo, isso vai formar a World Wide Web. Né? Também é uma rede complexa isso. As redes metabólicas e celulares, que vão ser as redes de interação entre metabólicos, entre enzimas, hormônios e tal, que vão acabar fazendo funcionar o maquinário do nosso corpo. Redes tróficas, que animal come que outro animal. Rede de dispersão de doenças também, que vai falar, por exemplo, rede da dispersão do HIV. Então, se a pessoa X transmitiu um HIV para a pessoa Y, você tem uma ligação entre essas duas pessoas. Redes neurais, redes sociais e rede de citação e colaboração entre cientistas. Então, são outros exemplos das redes complexas. Inclusive, a rede de citação é uma das... Eu acho que foi o primeiro trabalho feito nessa área, ainda nos anos 50. Aí, para a gente analisar essas redes complexas, a gente tem algumas métricas, né, que aí eu vou explicar agora. No caso, uma das métricas principais é o chamado grau de um nó. O grau do nó é basicamente quantas conexões ele tem. Então, por exemplo, aqui, cada númerozinho que está dentro do nó fala quantas conexões esse nó tem. Então, por exemplo, o 5 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 conexões. O 0 não tem nenhuma conexão. Isso aqui vai ajudar a indicar um pouco a importância desse nó. Outra característica é o que a gente chama de coeficiente de clusterização ou de agrupamento. Que é basicamente o seguinte: se eu tenho 2 amigos e esse nó
se eu tenho 3 amigos, e esse nó azul aqui tem esses 3 amigos, tem essas 3 conexões mais fracas aqui, o coeficiente de clusterização ele vai me indicar qual a chance de 2 amigos meus serem amigos entre eles. Então, por exemplo, aqui, todos os meus amigos são amigos entre si. Então, o coeficiente de clusterização é 1. Aqui, só esses 2 amigos meus são amigos entre si. Então, o coeficiente de clusterização é 1/3. E aqui, nenhum dos meus amigos são amigos entre si. Né? Porque essa linha pontilhada vermelha aqui quer dizer que não existe amizade. Então, o coeficiente de clusterização é 0. A gente verifica que redes sociais, por exemplo, têm um alto coeficiente de clusterização. Né? É extremamente comum que você compartilhe, que você esteja inserido num círculo de amigos. Né? Então, por exemplo, na rede social, o Davi, o Marcos e o André, então aqui, eles, eu conheço os 3 e os 3 se conhecem. Então a gente forma um grupo conectado. Né? Isso é uma coisa que é mais provável de acontecer, de que um amigo meu conheça um outro amigo meu, né, do que em uma rede que fosse totalmente aleatória. Agora, uma outra métrica que a gente tem é a distância entre determinados nós. Por exemplo, a distância entre o nó 1 e o nó 3 é 2, que é o menor caminho que tem ligando entre o nó 1 e o nó 3. É o tamanho do menor caminho, tem 1, 2 arestas. A distância entre o nó 1 e o nó 6 é 3. Tenho esse, que é o menor caminho ligando o nó 1 e o nó 6, que tem 1, 2, 3 arestas. Então, isso é uma outra métrica que a gente tem. E nessas redes complexas, a gente verifica que essas métricas, o valor dessas métricas tende a ser diferente do que a gente verificaria numa rede aleatória ou numa rede extremamente regular. Tal. O que acaba dizendo que existe alguma semelhança entre todas essas redes. Existe alguma coisa comum entre todas, boa parte dessas redes. A gente verifica que a distância média, né, em uma determinada rede complexa tende a ser baixa em relação ao tamanho da rede. Então é mais ou menos como aquele experimento do Small World que eu falei. A clusterização é alta, então a tendência é de que se um nó tem 2 vizinhos, então esses vizinhos possivelmente vão ter uma ligação direta. E a distribuição de graus segue uma lei de potência. Isso aqui já é mais complicado, mas daí tem aqui um gráfico para mostrar o que quer dizer. Então, distribuição de graus é o seguinte: para cada grau, aqui, essa parte de baixo aqui, o eixo horizontal, é o grau, eu venho e conto quantos vértices, quantos nós eu tenho para um determinado grau. E aí eu venho e conto e coloco aqui e faço um histograma. Isso é a distribuição de graus. O que a gente esperaria numa rede aleatória, por exemplo, é que a distribuição de graus fosse essa aqui, fosse essa de quadradinhos. Só porque a gente verifica em boa parte das redes complexas, essa aqui, que são as bolinhas. Isso aqui é uma lei de potência, que a gente chama. Isso faz com que a maior parte dos nós em uma rede complexa tenham graus muito baixos, né, graus menores do que teria numa rede aleatória, por exemplo, enquanto tem alguns poucos nós que têm muitas conexões. Então vai ter aquela pessoa que vai ter um monte de contato, né, e ela vai ser o hub, ou a pessoa popular também, que a gente poderia falar. Assim como na internet a gente vai ter um determinado servidor, um conjunto de servidores que vão rotear a maior parte dos pacotes na internet e tudo mais. Agora, saindo das métricas mais simples, indo para algumas mais complicadas, a gente tem também uma coisa característica em várias redes complexas, que é a formação de comunidades. Comunidades são grupos de nós que vão ter bastante conexão entre os nós desse grupo, mas poucas conexões para fora dos nós desse grupo. Né? Então, numa rede social isso é bem comum. Tem um trabalho, inclusive, que avaliou a formação dessas comunidades em uma escola infantil nos Estados Unidos. Não exatamente infantil, né? Acho que era de 5ª a 3º colegial, uma coisa nesse estilo. Aí eles verificaram que foram formadas 4 comunidades. Uma separação entre as comunidades era entre quem estava entre a 5ª e a 9ª série agora, né? Entre a 6ª e a 9ª série, acho que agora é isso.
E a separação entre as pessoas que estavam entre a sexta e a nona série e as pessoas que estavam no colegial. Tinha essa separação. E a outra separação era entre os caucasianos e os não caucasianos. Então você tinha 4 grupos, né? Tanto para o pessoal que estava entre a sexta e a nona série, tinha uma separação entre caucasianos e não caucasianos, e a mesma coisa para o pessoal que estava no colegial. Então você tinha essa formação de comunidades, no qual existem relações entre as pessoas. Entre alguém que está no colegial e alguém que está na 7ª série, por exemplo, existem algumas, mas são relativamente poucas. Assim como existem entre brancos e negros, brancos e asiáticos, mas também são relativamente poucas. E isso é a formação de comunidades. Outra característica que é particularmente interessante é a formação de existência de motifs ou motivos, né? Que são uns grafos, umas estruturinhas pequenas da rede que ocorrem em quantidade maior do que se esperaria numa rede aleatória. Então, por exemplo, numa rede neural, você pode, ou numa rede social também, você pode ter essa estrutura de forma recorrente, que é o que a gente chamaria de laço feed-forward. Aqui. Você pode ter essa estrutura de uma forma recorrente, mais presente do que se esperaria aleatoriamente. E o que se estima é que isso seja como componentes de circuitos nas redes complexas. Então, esse aqui, por exemplo, numa rede neural, seria responsável por aumentar a capacidade de nucleação de uma determinada região. Esse aqui poderia ser assim. Assim como também pode fazer, se você está recebendo, se numa rede social você está recebendo uma informação direta de uma fonte e está recebendo também uma informação, essa mesma informação, mas passando por uma outra pessoa, pode te fazer mais inclinado a acreditar nessa informação. Então, pode ser que tenha algumas propriedades mais interessantes. Então, inclusive, num dos artigos que eu passei de leitura, tinha vários artigos lá, mas um deles que acho que é uma coisa do tipo de uma biologia molecular para uma biologia modular, que ele vinha e discutia exatamente a necessidade de se fazer esse tipo de análise, de fazer análise dos módulozinhos das redes genéticas e metabólicas, por exemplo. E no caso, por exemplo, para redes complexas, para redes sociais e redes de citação, redes de colaboração científica, você pode muito bem fazer esse tipo de análise a partir desses circuitos. Ok. Essas redes mostram características diferentes, só que de onde surgiram essas características? Um dos modelos, que foi um dos primeiros modelos a serem propostos para contemplar as características dessa rede, foi esse modelo aqui, que é o modelo Small World, que vem com o nome em homenagem ao aquele experimento Small World. E esse modelo faz mais ou menos o seguinte: ele parte de uma estrutura totalmente regular, na qual a distância é extremamente alta, mas a clusterização é mais alta também do que se esperaria numa estrutura aleatória. Então você pode ver, esse aqui é vizinho desses dois que compartilham uma aresta, então vai aumentar a clusterização. Parte dessa rede regular e vai inserindo algumas arestas aleatórias. A inserção dessas arestas aleatórias vai criando atalhos que faz com que o caminho fique bem pequeno. Então faz com que as redes passem a ter uma clusterização alta e uma distância média pequena. E daí isso aqui busca simular aquele efeito do Small World, de forma que você consiga propagar uma carta ou uma informação aqui rapidamente pela rede. Isso aqui foi proposto acho que em 98, 99 mais ou menos. Um outro modelo é o modelo livre de escala, que ele busca atacar um outro problema, que é a questão da distribuição dos graus do nó, de um nó. Então, ele faz mais ou menos o seguinte, e esse aqui foi proposto, ele se difundiu no final dos anos 90, em 99, se não me engano, mas ele foi proposto há muito tempo para redes de citações acadêmicas, né, nos anos 50, eu acho. E esse modelo é o seguinte: quando eu for inserir um novo nó, eu venho e vou fazer uma conexão. Esse nó vai ter uma quantidade de conexões, né, que eu vou definir, e essas conexões vão ser distribuídas de forma que
esse novo nó vai apontar com maior probabilidade para os nós que já existem e que têm um grau alto. Então, por exemplo, nessa rede aqui, a probabilidade, quando eu for inserir esse novo nó, a maior probabilidade é de eu apontar para esse aqui, como foi mostrado aqui que acabou acontecendo. De apontar para esse aqui, porque esse aqui tem 4 conexões, esse outro tem duas conexões, uma, então a probabilidade é maior de que fosse para esse aqui. Então, você vem e joga a moeda, digamos assim, gira a roleta para acabar escolhendo para quem você vai apontar. Isso vai gerar aquela distribuição de graus em lei de potência que eu apontei. Se a gente parar para pensar, isso aqui é extremamente razoável em uma rede de citação. Onde se um artigo ele é muito citado, é provável que a gente acabe citando ele mais ainda, né? Porque a gente vai encontrar ele mais provavelmente. Beleza. Falado dos modelos, falado das características, falar um pouco sobre o que essas redes complexas acabam afetando na dinâmica dos sistemas. Por exemplo, existem alguns resultados que mostram que quando um grupo vai resolver algum determinado problema coletivamente, a capacidade de resolução de problema desse grupo vai ser afetada pela estrutura de comunicação. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo resolvendo um problema muito complexo, é melhor que eu não ligue todo mundo com todo mundo. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma troca de informação tão rápida que as pessoas vão chegar logo num consenso e que não vai ser a melhor solução possível, né? Então elas vão chegar rápido na solução, mas só que isso não é o ideal. O ideal seria que elas demorassem um pouco mais, refinassem um pouco mais a solução. Se você não tiver... Deixa eu ver aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tivesse essa estrutura para comunicação em grupo, né, poderia ser que essa comunidade chegasse em uma solução, essa chegasse em outra, essa chegasse em outra, e depois, quando elas fossem trocar informação, né, a partir dessas poucas conexões que elas têm entre as comunidades, elas fossem olhar assim, interessante, eu posso pegar um pouco dessa solução, misturar com um pouco dessa, e ter uma solução melhor do que se todo mundo falasse com todo mundo. Só que se o problema for muito simples, você vai ter o problema contrário, né? Que os grupos vão demorar muito tempo para chegar numa solução que é simples. Se você colocar um grupo extremamente conectado, a tendência era de que ele fosse chegar numa solução rapidamente e que a solução já fosse boa, né? Uma outra coisa que acontece também, e daí não é necessariamente ligado ao trabalho em grupo, é na dispersão de inovações por uma determinada rede, que existem alguns trabalhos que indicam que a posição que você ocupa em determinada rede vai ser tão importante quanto a sua suscetibilidade a novas ideias, né, quando você aderir a uma determinada inovação. Então é aquela coisa, por exemplo, eu posso ser extremamente cool, gostar muito de novas gadgets, novas tecnologias, né? Só que se a maior parte dos meus amigos não tem um iPhone, eu não vou comprar o iPhone. Só que se a maior parte deles tiver um iPhone, por exemplo, aí eu posso acabar querendo comprar. E isso acaba tendo uma relação também com aquela coisa de zonas de nucleação que eu apresentei no início. Porque se você está naquele meio da zona de nucleação, é possível que você esteja na área mais propícia para as pessoas aderirem a inovações. Porque uma inovação que surgiu aqui vai se propagar pela rede até chegar a você. A outra que surgiu aqui vai propagar pela rede até chegar a você. Mais ou menos como ocorria os neurônios. Então você também poderia, às vezes, avaliar como uma rede de nucleação de inovações. Outra coisa que é muito importante daqui nessa dinâmica das redes complexas é a avaliação das indicações dos links, do que significam os links na internet. O Google ele é o que é hoje muito graças a saber aproveitar as informações contidas nos links da internet. O algoritmo dele chama PageRank, né? Até hoje, pelo menos eles dizem que usam, eu particularmente nunca vi o código deles para saber se eles usam de fato, né? Mas foi o algoritmo original que foi desenvolvido durante o doutorado lá do Larry Page e do Sergey Brin. E ele busca calcular a importância de uma determinada página em uma rede.
na rede de links na internet. A filosofia dele é que uma página que tem muitas conexões apontando para ela vai ganhar autoridade, vai ganhar importância, então ela vai ser cada vez mais importante. E a outra coisa que vai somar importância vai ser se as páginas que apontam para essa página também têm importância. Se eu sou apontado por um monte de paginazinhas, sei lá, do GeoSites, que nem existe mais, mas coisas desse tipo, Tumblr, GeoSites, coisa assim, vai ter uma importância muito pequena para mim, porque são páginas que, em si, elas têm pouca autoridade, elas têm poucas arestas apontando para ela. Agora, se eu sou apontado pela Unicamp, pela USP, pelo UOL e outras assim, vai fazer com que suba a minha autoridade. Então, é mais ou menos o seguinte, eu vou ter aqui a minha rede, o algoritmo funciona mais ou menos assim. Eu venho aqui e calculo a autoridade desse cara. Eu venho, conto as autoridades, eu começo com uma autoridade, dou autoridades, chuto nível de autoridades aleatórias para cada um deles e começo a calcular. Venho aqui, olho para todo mundo que aponta para mim, né, e pego uma parte da autoridade desses caras. Ganho um pouco da autoridade desses caras. Aí eu venho para os vizinhos desse cara aqui, e aí eu venho e atualizo a autoridade deles, pegando um pouco da autoridade desse cara aqui também. Não sei se está ficando claro com tudo aqui. E vou fazendo isso para cada nó, vou repetindo, até que convirge em um determinado valor a autoridade calculada para cada um desses nós. No final das contas, a ideia é que se um determinado indivíduo é apontado por nós importantes, por muitos nós importantes, ele vai ser uma página importante. Se ele é apontado por poucos nós de baixa importância, ele não vai ter importância praticamente nenhuma. Isso aqui a gente pode usar para fazer a busca no Google. Então, o que eles poderiam fazer? Eles vêm lá em 98, quando foi criado o Google. Você digitava uma busca, eles vinham, listavam todas as páginas que tinham aquela palavra. Aí eles vinham e rodavam esse algoritmo para verificar qual que era o ranking de cada uma dessas páginas. E aí eles vinham e ordenavam as páginas. Então, por isso que o Google ganhou bastante importância, porque ele fazia um ranqueamento inteligente das páginas. Dá para fazer uma analogia com um internauta que navega clicando aleatoriamente nos links, né? Uma página que vai ter um ranking, um page rank maior, vai ser uma página que vai ter maior chance desse internauta aleatório parar nela em algum momento. Então, por exemplo, por quê? Porque se eu estou clicando em várias páginas e estou navegando a partir de várias páginas, né, clicando em links, se uma página tem muitos links apontando para ela, maior a chance de eu parar nessa página que tem muitos links apontando para ela. Então, se uma página é apontada por páginas que tem muitos links apontando para ela, também é maior ainda a chance de eu cair nessa outra página. Então, vai acabar tendo o mesmo efeito. Isso aqui. Existem muitas aplicações para esse algoritmo, não só para ordenação de páginas na internet. A gente pode usar para avaliar nós importantes, por exemplo, em uma rede econômica. Ou pode avaliar nós importantes numa comunidade científica, né, os caras mais importantes, os caras que são as autoridades em uma determinada comunidade científica. Artigos também. A própria filosofia do PageRank veio a partir de citação de artigos. Então a gente pode utilizar isso para avaliar também, que ele vai, inclusive, levar em conta aquelas dinâmicas mais complexas lá daquela que eu falei da zona de nucleação no início, em conta esse tipo de dinâmica e vai fazer com que suba as notas das páginas que estejam na zona de nucleação. Outra aplicação que daí estava nas leituras lá é para redes terroristas, né? Por exemplo, a gente pode vir, e o governo americano faz isso, ele vem e mapeia, desde muito tempo atrás, desde antes do 11 de setembro, ele vinha e tentava mapear redes terroristas falando quem estava conectado com quem. Só que eles não sabiam usar essa informação. Depois do atentado de 11 de setembro, verificaram que o Mohamed Atta, que foi um dos caras que atirou a torre, que sequestraram os aviões, né, ele era um cara central para a conexão de todos os terroristas. Né? A maior parte dos outros terroristas tinha pouca conexão.
E isso acaba sendo uma coisa bem comum em redes, nesse tipo de rede, né, que você vai ter algumas pessoas que vão ser as pessoas centrais. Então, o que se pode fazer? Né? Você pode vir, mapear a rede terrorista, avaliar quais são esses nós centrais, e então, digamos, imobilizá-los. Né? Existem várias formas de mobilização, assim como todos sabem, terroristas, e daí, de fato, eles usam isso para avaliar quem seriam as prioridades de caçada da Al-Qaeda, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma outra coisa, que aí a NSA faz isso também, é de avaliar uma rede de ligações, por exemplo, telefônicas. Aí eles conseguem avaliar se uma ligação para uma determinada pessoa disparou dezenas de outras ligações, que por sua vez dispararam dezenas de outras ligações e tudo mais. Então isso pode ser muito bem uma mensagem de sincronização para um ataque. Então eles acabam avaliando esse tipo de coisa. Outras aplicações é para controle de corporações. No ano passado, ou retrasado, eu acho, teve um estudo do pessoal da Polytechnic de Zurique, que eles pegaram e avaliaram que empresa controla que outra empresa, que tem participação acionária. E a partir disso eles vieram e avaliaram quem seriam as empresas centrais para a economia mundial, né? As empresas que teriam maior participação na economia mundial, isso que a gente chamaria de kernel, no caso. E daí seriam aquelas lá do lado, né? Por exemplo, Morgan Stanley, Citigroup, vários bancos, assim, em geral. Né? E no final das contas a gente poderia, inclusive, fazer uma análise sobre a questão do too big to fail. Né? É possível que essas empresas sejam aquelas empresas que talvez tenham poder demais ou que talvez sejam grandes demais para quebrar. Né? Então, se uma dessas empresas quebrar, é possível que todo o resto acabe sendo afetado. E mais outros exemplos. A gente tem essa questão do combate a epidemias. Você pode avaliar numa rede complexa, né, quais seriam os indivíduos chaves para você imunizar. Análise de falha em cascata em sistemas elétricos. Então, por exemplo, em 98 teve aquele raio em Bauru, né, que fez com que caísse... Oi? Sem chuva. De Bauru, não estava chovendo no dia. Exatamente. Que fez com que caísse metade do Brasil a energia elétrica. Né? E isso é extremamente comum em redes elétricas, apesar que não devesse ser, mas é extremamente comum. Nos Estados Unidos teve casos de Nova York, acho que há uns 10 anos, que ficou 2, 3 dias sem eletricidade por conta desse tipo de erro. Outra coisa, estudo da vulnerabilidade do backbone da internet. Então você pode vir avaliar a internet e falar, olha, esse servidor aqui, se alguém derrubar esse conjunto de servidores, vai derrubar toda a internet. Então a gente precisa criar novas vias, por exemplo. Você pode fazer isso. E além disso, você também pode fazer para a engenharia de tráfego. Você vem e analisa uma determinada rede de ruas e vai avaliar quais são as ruas que vão estar mais sujeitas, provavelmente mais sujeitas a congestionamento, por aí vai. E agora, eu terminei a minha parte, passar agora para o Davi, para ele falar como que ofereceu. E você se apresenta porque eu não te apresentei. Não, te apresentei sim, mas não. Pessoal, então, opa. Meu nome é Davi, então, também sou do laboratório, faz parte do LGeek. E, bem, vou falar mais sobre fiz alguns experimentos mais voltados para a área de redes sociais, que é o que eu tenho pesquisado, e tem algumas coisas legais que dá para ver que vem toda dessa teoria que o Alan apresentou, e dá para ter uma dimensão legal na prática como é que funcionam várias dessas coisas. Então, só relembrando, as redes, os componentes básicos são os nós e as arestas, né, como o próprio Alan disse, e com isso, para um computeiro, para uma pessoa de computação, esses dois elementos têm toda uma teoria por trás, que é a teoria dos grafos, que a gente já vem sendo estudado há um tempo, e tem um ferramental muito legal, muito bom, para poder fazer essas brincadeiras que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, basicamente, pegando nós e conectando eles, você consegue criar estruturas muito interessantes e você consegue observar vários fenômenos reais e extrair a informação e representar eles com uma fidelidade legal. Então, como eu disse, o foco aqui vai ser redes sociais. Então, a primeira representação, talvez uma das mais básicas, que foi até citada pelo Alan, é representar a sua rede de amigos como um grafo, como
a rede, gráficos não de rede, né? Então, aqui está o exemplo da rede de amigos do Alan, no Facebook dele, que eu peguei hoje. Então, nesse caso, cada usuário é uma bolinha, é um vértice, e a relação de amizade deles está representada pelas arestas. Como você pode ver, tem alguns agrupamentos, a gente vai explorar isso um pouco melhor daqui a pouco. Tem algumas pessoas isoladas que não têm, vocês podem ver aqui em cima. Essas pessoas, por exemplo, são pessoas que não têm relação com nenhum outro amigo do Alan, só tem relação com ele. O Alan está fora dessa rede. Ele seria um ponto extra que estaria conectado com todos esses. Então, aqui a gente tem uma rede onde mostra a conexão dos amigos do Alan, que já é uma coisa interessante. E essa rede também a gente pode ver na vida real também. Então, claro que ninguém vai desenhar assim, mas você também pode entender que existem relações, você tem relações com pessoas, essas pessoas também estão conectadas. A rede é um bom jeito de representar. Outro tipo de rede, também citado por lá, é uma rede de seguidos e seguidores, onde aqui a gente põe uma informação a mais nas arestas, que é opcional o fato de uma pessoa, se você é amigo de alguém, se você segue alguém, não necessariamente essa pessoa vai te seguir. Então, com isso a gente consegue ter redes direcionais. Então, exemplo disso é o Twitter, que é uma rede que tem esses comportamentos. E aqui tem uma imagem interessante que foi feita pelo pessoal lá do LAVIC, da UFES, que foi na época dos protestos de junho, primeira semana de protestos, quando eles pegaram todos os tweets que se referiam à palavra tarifa, se não me engano. Então, tem uma explosão de tweets, e as setas aqui são retweets, então são mensagens. Então, cada usuário corresponde a um ponto, e os usuários estão ligados entre si quando eles mencionam algo que outro usuário também mencionou. E a gente pode ver também que tem uma grande concentração de alguns serviços. Então, por exemplo, Estadão, a conta do Estadão, dá para ver que foi muito responsável por grande parte do conteúdo. Então, também além de ser pontos, os pontos onde tem muitas referências aumentam também nessa rede. Então é interessante ver isso também. Até tem trabalhos que questionam se o Twitter é uma rede social ou se é uma rede de notícias. Porque pela estrutura dela, justamente por essa questão de você não ser recíproco as conexões, tem alguns pontos que tem muitas conexões, então tem um grande poder vocal, assim, de enviar informação e muitas pessoas receberem, e a maioria das pessoas seguem muitos usuários, mas tem poucos seguidores, né? Então tem pouca capacidade de se expressar. Então, apesar de ser uma rede social, diferente do Facebook, o Twitter ele tem essa concentração de algumas contas com poder de espalhamento maior e muitas contas recebendo. Então isso dá uma dinâmica também muito interessante. Outro tipo de rede que dá para ser feito, não ficou muito grande a imagem, mas isso aqui eu peguei da comunidade da página Unicamp no Facebook, que é uma página bastante ativa, acho que tem mais de 5 mil usuários, e tem muitos posts, e se não me engano são os 500 últimos posts. E aqui de novo, cada usuário que posta uma mensagem nesse grupo é representado por um ponto. E era para dar para ver, mas está pequeno, você tem alguns focos que são os posts, que o Facebook organiza. Quando a pessoa posta uma mensagem, as pessoas embaixo vão comentando, e então você consegue ver essas aglomerações em torno dos posts do Facebook. Então esse aqui seria o maior deles, dá para ver aqui essa manchinha preta, são vários pontos que estão em volta de um post inicial. Você vê que muitos usuários só interagem pontualmente em alguns posts, enquanto alguns outros usuários que estão mais no meio conseguem interagir com mais de um post também. Então você vê uma dinâmica toda diferente, e a rede também pega um pouco dessa dinâmica. Isso acontece também, por exemplo, em listas de e-mail, listas de discussão, onde você tem um e-mail e várias pessoas respondendo essas mensagens. Então, se você for representar na rede, vai ter algo assim, talvez até mais claro,
você tem os e-mails, os tópicos sendo discutidos, algumas pessoas intercambiando, participando de mais de um tópico, algumas pessoas participando de vários tópicos, mas essas aglomerações nos tópicos. Agora eu vou falar mais um pouco especificamente sobre redes sociais, sobre a rede de amigos e algumas coisas que dá para ser observadas. Essa rede aqui, no caso, é da minha namorada, pedi permissão para ela também, pesquisa. Você vai pedir permissão? Oi? Você vai pedir permissão? Já pedi. E eu escolhi ela porque tem uma característica interessante, que ela já está trabalhada, que tem alguns grupos ou clusters que já eu fiz essa disposição para eles poderem ficar destacados. O que acontece no caso dela é que ela se mudou muito na vida dela, então ela tem várias comunidades bem isoladas de amigos. Então isso é refletido aqui, ela inclusive observou isso, que cada grupo tem os amigos de uma cidade, por exemplo. Então dá para ver que essas cidades são conectadas entre si, as pessoas têm. Algumas cidades até mais próximas geograficamente têm maior conexão. Então ela já morou no ABC em São Paulo, por exemplo. Então esse grupo aqui. Então tem esses grupos e são coisas interessantes. Outra coisa também, a gente vê que tem papéis diferentes. A gente vai explorar isso um pouco melhor agora. Bom, a primeira questão é a presença dos hubs, que são, como Alan mesmo disse, são alguns nós importantes por passar grande parte da informação. Então nessa rede a gente vê isso claramente. Dessa imagem para essa, eu tirei cerca de 15% dos nós, com maior tamanho de conexões, e isso fez com que perdesse cerca de 75% das conexões entre os nós, das conexões totais. O que isso significa? A gente tem poucos usuários, ou poucos indivíduos, no caso 15%, responsáveis por 75% da comunicação. Em termos de comunicação e tráfego de informação, isso significa que as pessoas são, na verdade, as responsáveis por manter essa rede com essa estrutura. E elas são pessoas chaves também. Elas são pessoas onde você, por exemplo, pode usar para direcionar campanhas, ou pode usar para extrair informação, ou até ter representatividade sobre o que acontece em cada rede. É interessante que elas estão espalhadas também nos agrupamentos. Está muito difícil de ver, mas tinha os nomes maiores também. Fizeram umas bolinhas na imagem grande. Talvez, se vocês tiverem acesso a essa imagem do computador, vocês vão conseguir ver com mais facilidade. Outra característica também é a centralidade. Então, essa rede ela está ordenada, ela está, além dos pontos e das arestas, outra característica que a gente pode ter é o tamanho dos indivíduos. Então, nesse caso aqui específico, o tamanho do indivíduo corresponde ao grau de centralidade dele, que é uma medida que o Alan chegou a citar também, que é quão interna essa pessoa para o grupo, quão importante ele é para a coesão dele. Então, nesse caso, eu peguei um usuário só, que é esse usuário aqui, chamado George, e eu isolei, peguei todos os contatos que ele tem diretamente. Então, para essa rede inteira. Eu fiz isso também com todos os amigos dos amigos dele. Então, essa rede é quase completa. Então, esses usuários centrais, eles são muito importantes, de novo falando em termos de informação, para a questão de, se você quiser, por exemplo, proliferar algo, se você quiser espalhar algo, eles são pessoas chaves para você, eles têm essa capacidade. Inclusive, se você fizer uma análise disso, por exemplo, para epidemias, para doenças, essas pessoas seriam pessoas que iriam contribuir muito para uma epidemia. Ou, ao contrário, no caso de imunização, você poderia também procurar essas pessoas para imunizar antes do que outros indivíduos da rede. Por último, outra
característica também presente na rede são as comunidades. Então, como eu tinha falado, essa rede original está separada por comunidades e cada comunidade está pintada de uma cor. Eu fiz um zoom aqui daquela comunidade aqui de baixo para ilustrar. Então, as comunidades são regiões com alto grau de clusterização e onde você tem um contexto muito fechado, onde algumas pessoas de dentro têm acesso para as pessoas de fora, mas a maioria das pessoas só tem acesso aqui dentro. Isso também é interessante para, por exemplo, se você está, de novo falando em termos de informação, se você quer que algo atinja todas as pessoas da rede, é importante você ter noção das comunidades, ter noção da independência dessas comunidades, você conseguir, então, direcionar a sua comunicação para cada uma dessas comunidades. E é interessante como a rede deixa isso claro, esse isolamento entre as pessoas. Outra característica que já foi falado pelo Alan também é a questão dos papéis também na rede, né, dos motifs, como ele já mostrou essa imagem. E então as comunidades fazem isso em uma escala um pouquinho maior, mas grupos também vão fazendo isso. Então a rede permite essa visualização desses papéis todos. Outras coisas que podem ser vistas na rede. Então essa imagem aqui é a mesma anterior, mas agora está sem o nome das pessoas e talvez está mais fácil de ver os pontos, sendo que ainda está um pouco pequeno. Mas então os pontos maiores representam as pessoas mais centrais das redes e as linhas, as conexões e as cores também. Então, numa rede como essa, você observa várias das características que o Alan estava falando. Então, por exemplo, você observa a questão da sortatividade, que dois indivíduos dentro de um grupo têm uma grande probabilidade de estarem conectados com um terceiro. Outra questão também é a questão que essa rede, dessa forma, ela consegue ter alguns papéis, consegue ter algumas funções que ela atua melhor do que outras funções. Então, por exemplo, no caso de redes sociais, por ter essa propriedade de clusterização, ela é muito boa para você cultivar informações, para você cultivar conhecimento que já existia anteriormente. Então, se tem uma informação aqui, a tendência dela se manter numa comunidade é grande. O pessoal chamaria de câmara de eco. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, a capacidade dela de conhecer informações globais, ser impactada por informações de fora, conhecer conteúdo externo a ela, é prejudicada. Nisso, por exemplo, uma rede aleatória, onde cada nó da rede tem a mesma probabilidade, tem o mesmo número médio de conexões, numa rede aleatória a capacidade de sincronização dela é muito maior. Então, se você insere uma informação na rede, um sinal, também, você consegue fazer com que esse sinal seja propagado melhor e conseguindo fazer com que a rede toda responda a essa informação, a esse sinal. No caso dessa rede, por exemplo, para você fazer essa característica, você poderia inserir novos elementos com uma média que, como o Alan disse, esse tipo de rede tem aquela estrutura de escala, onde você tem poucos indivíduos com muitas conexões, poucos indivíduos com muitas conexões e muitos indivíduos com poucas conexões. Então, se você fosse inserindo progressivamente indivíduos com uma média de conexões, você iria desfazer essa distribuição e você conseguiria atingir outros objetivos. Isso pode se aplicar em contextos sociais, onde se você tiver um interesse em inserir informação na rede e que pessoas saibam disso, de você estrategicamente conseguir inserir indivíduos e pensar nas conexões deles para conseguir mudar essa dinâmica. Então, tudo isso, teoricamente, é possível. Agora, vou falar um pouco sobre
algo mais aprimorado ainda, que a gente acredita que pode acontecer nessas redes, que é a questão do processamento de informação em redes sociais. Então, além da rede individualmente ter todas essas características e ter todas essas propriedades, a gente acha que, como um todo, a rede é capaz de produzir um comportamento emergente que é um processamento, no caso de informação, e consegue ter resultados globais de forma totalmente descentralizada. Então, aqui tem alguns exemplos desses processamentos. Então, o primeiro é um muito básico e muito, na verdade, é um dos mais estudados e um dos mais vistos, que é a capacidade da rede de difundir conhecimento e de atrair atenção para algum tipo de informação. Então, todos os dias, nas redes sociais, querendo ou não, assim, você tem acesso a coisas que estão sendo viralizadas, que estão sendo difundidas de forma extremamente veloz e de forma, então, todo fenômeno, por exemplo, Gangnam Style, aquele vídeo coreano, que por algum motivo atingiu bilhões de visualizações. Então, esse efeito da rede é algo que é estudado, porque entende-se que não existe um controle central de por que isso está sendo espalhado dessa forma, mas existe alguma lógica, algum processamento que está fazendo com que tenha esse efeito global. Um dos estudos que é feito disso é ver a velocidade que as informações são espalhadas em comparação com a mídia tradicional. Então está tendo muito esse debate hoje em dia do duelo entre a mídia tradicional e a mídia social, né? Então, nos protestos, por exemplo, se falou muito disso. Também, caso icônico foi aquela última explosão que teve em Boston, na maratona, que as redes sociais começaram a querer fazer o papel do governo, né, da FBI, de investigar quem que era o assassino, quem que era o terrorista que explodiu as bombas. E, na verdade, isso aí foi um pouco ruim, porque eles acabaram achando falsos positivos e acabaram acusando um cara, parece, eles começaram a ameaçar essa pessoa e tal, e era mentira. E o governo, acabou, pelas imagens e tal, conseguiu identificar quem era. Então, nesse caso, a mídia social perdeu, entre aspas, mas em outros casos, a gente vê que a mídia social consegue ser muito mais rápida. Então, esse estudo, inclusive, acho que ele pega o caso da morte do Michael Jackson. Então, ele mostrou que as pessoas conseguiram saber muito mais rápido da morte do Michael Jackson pelas redes sociais do que pela mídia tradicional. Então, é muito interessante essa dinâmica, só que tem essas questões de confiabilidade e como que é feito esse processamento, como que a rede consegue distinguir o que é certo, o que é verdade, o que é mentiroso. Quais são os valores que estão na rede, né? Então, tá tudo isso em jogo. Um passo além dessa análise é a questão do sentimento. Então, quando você passa a analisar não só o que está sendo espalhado, mas o conteúdo e como que isso e a influência desse conteúdo. Então, alguns estudos... isso aqui é uma espécie de revisão bibliográfica também do que tem sido pesquisado na área. Então, eu tenho bastante referências aqui, mas alguns estudos, por exemplo, analisam o impacto de opiniões nas eleições. Tem um estudo que pega o impacto das opiniões nas eleições americanas. Então, eram opiniões favoráveis e negativas ao Obama. E eles calcularam não só como uma informação se espalhava, mas como que uma informação favorável como uma informação contrária se espalhavam e como isso era diferente um do outro. E eles conseguiram pegar coisas interessantes. Inclusive, um grupo aqui do Brasil, do IBM Research, né, da USP, eles conseguiram fazer uma simulação. Eles viram que se você tirasse o Obama do Twitter, menos impacto que tirar um número muito pequeno, acho que 10 dos principais seguidores e promotores dele. Assim. Então, se você tirasse esses 10 maiores apoiadores do Obama, do Twitter, tinha mais impacto de dificuldade de
espalhamento de informações boas do que se você tirasse o próprio Obama do Twitter. Então, essas relações são muito interessantes. Outra questão também é como que opiniões contrárias se chocam e uma ou outra prevalece, né? Uma piadinha que bastante gente faz nas redes sociais é nunca leia os comentários. Porque normalmente você tem, por exemplo, site de notícias, isso é muito comum. Você tem um texto falando uma opinião e de repente os comentários assumem uma posição que você nunca imaginou, assim, invisíveis, muitas vezes extremamente agressivas, extremamente irracionais, assim. Ou então, por exemplo, é imprevisível, sabe? E é interessante ver, então, nesses sites de mídia tradicional, esse conflito entre você tem o texto posto por um autor só, que tem sua limitação, de repente você tem essa seção de comentários onde tem uma briga por um monte de opiniões e acabam prevalecendo algumas, e inclusive você começa a ver, por exemplo, táticas de retórica. Então o humor é uma coisa muito usada para poder atrair atenção, a agressividade também, a raiva, né, também e tudo isso é muito interessante, essa dinâmica, assim, como que emergem opiniões no meio disso. Outro exemplo também em redes sociais, você tem sites de humor, por exemplo, muito interessante. Aí é legal ver os comentários, porque às vezes o humorista principal do site põe um conteúdo que tem um teor médio de graça, mas os comentários conseguem extrapolar sempre o conteúdo principal. Então é interessante, às vezes tem uma comunidade lá que participa, porque eu vou direto para o comentário, porque os comentários são mais engraçados aqui. Então acaba conseguindo dominar, tem esse filtro de humor melhor do que o próprio filtro centralizado do autor original. Outra característica que as redes também são capazes de fazer é a questão da seleção de informação, que vai um pouco na linha do que já foi falado. Então, um estudo, esse aqui citado aqui, foi durante o terremoto do Haiti, foi aquele que aconteceu em 2010. Esses eu acho que não. Não é? Do Chile. Não é do Chile? Terremoto do Chile? Eu não sei se a citação está certa, mas existe um estudo, não sei se é essa a citação, mas existe um estudo onde durante o terremoto que aconteceu no Haiti, que mobilizou grande parte do mundo, eles fizeram um estudo sobre proliferação de mensagens no Twitter também. A maioria desses estudos foi feito em cima do Twitter, pela simplicidade do Twitter, pela facilidade como você consegue pegar informações e pela granularidade, pela uniformidade também das informações. E eles, então, no meio desse incidente, tinha muitas pessoas se expressando sobre o terremoto. Mas no meio disso tinham pessoas expressando coisas assim, úteis e não muito úteis. Exemplo de coisas úteis tinha equipes de resgate, por exemplo, que estavam precisando de ajuda, e estavam usando o Twitter para se comunicar e dar orientações para a população e para as pessoas que estavam querendo ajudar. Tinham pessoas que estavam em suas casas, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma pesquisa americana essa que eu estou citando também, que não estavam movidas, mas publicavam também falando que acordou muito assustada de ouvir a notícia e está muito preocupada. Então tem muitos conteúdos sendo gerados e tem que haver uma seleção para saber o que importa e o que não importa em caso de respostas a emergências. Então esse estudo mostra que a rede é capaz de selecionar e priorizar aquelas informações que são mais relevantes no caso de emergências e uma espécie de seleção da própria rede pelo recompartilhamento, pela menção dessas mensagens, que consegue destacar os pontos principais. Então esse é um tipo de processamento muito interessante. Por último, tem um outro tipo de processamento que é detecção de rumores. Daí já é também outra coisa elaborada, que é dado o espalhamento de uma informação, então a informação já está sendo espalhada, como garantir que ela é real. Então a gente observa que tanto as informações reais quanto falsas se espalham, mas como garantir? E então isso é inclusive algo que a gente tem trabalhado aqui, que a gente tenta observar quais estratégias individuais os usuários individuais utilizam
Então, a princípio, eu falaria, bom, eu acho que algumas pessoas não utilizam nenhuma. Algumas pessoas são impulsivas e vê uma notícia bombástica, têm vontade de compartilhar logo para poder ser o primeiro a falar. Outras pessoas têm um perfil que são céticas e só vão compartilhar depois de procurar um site de notícias, por exemplo. Outras pessoas vão olhar a fonte, peraí, quem que está compartilhando? Outras pessoas vão olhar e, somando esses comportamentos, a gente espera encontrar padrões na rede toda, onde a gente consiga identificar esses comportamentos individuais se relacionando, e às vezes não só individual, mas também usando a ideia dos motifs, pequenos grupos de usuários com papéis, identificando esses papéis, identificando a reação desses usuários, a reputação desses usuários, conseguir identificar na rede geral, nesse espalhamento, a veracidade ou não dessa informação. Então esse seria outro tipo de processamento que a rede poderia dar e que poderia ser útil individualmente também. Acho que encerra por aqui a minha parte. Basicamente isso, né? O Davi fez o panorama geral da área, né, das diversas pesquisas, né, essa parte. Não sei, tem dezenas, sei lá, 25, 30 referências aqui, mas daí a gente deixa, manda um slide depois para o pessoal, para poder divulgar. Pode divulgar no Facebook? Também pode divulgar no Facebook. Pelo menos da minha parte, eu coloquei citação de todos os lugares que eu tirei, então espero que das imagens tenha feito. Não, as imagens, as que não tem citação, foi gerado por mim. Beleza. Então, perfeito. Mas pode colocar no Facebook, sim. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mim, para o Davi, sinta-se à vontade. Pode falar. Você fala? Pode falar. Não, então, parabéns aí pela apresentação de vocês, muito interessante o trabalho e as ideias, algumas eu já tinha algum contato, embora bem, muito, vamos dizer assim, incipiente ainda. Eu queria saber se as tecnologias hoje, ou se há uma tendência de processamento em que ocorra vamos dizer assim, um monitoramento, porque a gente consegue tirar algumas fotografias, assim, entre aspas, nesse caso por exemplo, na rede de amizades. Mas se tem uma tendência a ocorrer tipo um monitoramento, quase, vamos dizer assim, em algumas situações, acho que em rede de amigos talvez isso em tempo real, não sei se tem uma certa utilização assim, mas com relação a notícias e tudo mais, se tem uma tendência a ter um monitoramento desse tipo de seguir a informação, vamos dizer assim. Tá, no caso, aí o Davi vai poder explicar mais, só que só para tentar entender direitinho, seria, por exemplo, seguir o que caminho a informação fez, por exemplo, esse caso do pessoal do LabIC, eles fizeram exatamente isso aqui. Na questão de retweets, de interações, o pessoal costuma fazer isso. Apesar que a maior parte dos trabalhos tende a ser, tira uma foto e analisa em cima dessa foto, porque é difícil. Ele pode falar sobre a dificuldade do Twitter de conseguir informações do Twitter. Tem algumas limitações, assim. A temporalidade das coisas é muito importante. Então, eu acho que aqui não tem tempo, mas você tem modelos de redes onde você inclui o tempo também. Você tem a evolução da rede, isso é muito importante. Até saber origens, isso seria uma forma também de você conseguir ver a veracidade ou não da coisa. Mas o problema é que é mais a dificuldade tecnológica, eu acho assim. Porque no caso da rede como o Twitter, o que chega no Twitter não é novo. Ele veio já de algum lugar e talvez veio até de uma outra rede. Então, já teve um processamento por fora até chegar. O Twitter é uma das redes também, né? Ela, como eu disse, acho que é a mais fácil de se trabalhar, porque ela tem o tweet, que é 140 caracteres. Facebook, por exemplo, você tem vários tipos de conteúdo. Você tem fotos, você tem likes, share, comentários, tem um monte de formas de interação e isso complica muito a dinâmica. No Twitter você só tem o tweet e o retweet, que é um outro tweet também, e links no meio e tal, então
Mas como já é algo derivado, como ainda a vida das pessoas não é diretamente no Twitter, assim, então tipo, as coisas não acontecem instantaneamente, tá quase lá, assim, mas espero que não chegue nisso, né, mas acontece coisas fora e depois entra, então tudo isso é difícil de prever, então você não, mesmo que você conseguisse, você não conseguiria garantir. E tem outras limitações, como o Alan citou, de próprias ferramentas, então o Twitter está ficando muito chato, até para pesquisa, que eles estão limitando muito a quantidade de informação que você consegue tirar deles. Então, fazer buscas no passado está ficando quase impossível, você só pode pegar do presente para o futuro, então você tem que prever o que vai acontecer, então isso é uma das dificuldades que a gente está tendo. Então, tudo isso. Então tem uma limitação técnica, até uma limitação técnica de, vamos dizer assim, de programação, assim, de estar sempre, porque aí você programa para tirar uma foto, certo? Da situação que está agora. Quer dizer, então você teria que ter feito vários. No caso, você teria que faz o negócio ficar rodando por um tempo, assim. O que poderia fazer, por exemplo, para a gente ter uma noção sobre a dinâmica da rede de tempos em tempos eu estou monitorando um determinado número de usuários, eu venho para cada um desses usuários e peço quais são os amigos dele, né? E vou tirando uma sequência de fotos. Só que o problema é que existe uma limitação que aí eu nem me recordo. Você lembra quantas informações de usuários você pode pedir? Você pode pedir 100 vezes para ficar retornando até 5.000 cada hora. Mas isso é do passado, não de usuário. Não é de usuário. É de usuário também. Então você pode pedir uma quantidade limitada, então isso vai acabar atrapalhando o quanto de informação você consegue extrair num determinado dia do Twitter, por exemplo, para você conseguir tirar essa foto. Então se você fosse tirar a foto, você ia tirar uma foto de, sei lá, 15 em 15 dias se você tiver sorte, ou se você estiver trabalhando com uma base pequena, senão não entende. As ferramentas, então, a gente acaba esbarrando nisso, assim, nas limitações técnicas das ferramentas. Teoricamente você consegue, tudo que foi posto no Twitter está disponível, só que ele não é acessível, né? Algumas coisas você tem que pagar para ter acesso a tudo, é bem caro, tem o Twitter, no caso, terceiriza esse serviço, e outras coisas você tem, não tem como, porque tem esse limite só se você trabalhasse lá dentro. Mas tem aquela outra barreira que eu te falei, que nem tudo que está no Twitter você começou lá, pode ter começado de fora e daí você perdeu o começo de qualquer forma. Para análise social, assim, é interessante porque a gente tem uma coisa registrada, estruturada e tudo mais. Só que, de fato, a gente não consegue saber o que está acontecendo fora da rede social. Que não foi colocado lá, então, sei lá, tem uma guerra, esse cara que está tentando tomar um tiro, daí, você não sabe que ele... não precisava matar o cara, né? Tudo bem. Não, às vezes acontece coisas que ou então propositalmente a pessoa não coloca algo na rede, você vai ter um espaço vazio, né, que não foi registrado. Então mesmo se tivesse acesso, não adiantaria. A dificuldade, por exemplo, em saber o que veio da TV. Aí é uma coisa que é mais difícil de identificar. Pode ser o que veio da TV pra gente, muitas vezes vai parecer que a pessoa inventou. A gente vai olhar lá a informação, né, a dispersão da informação, é ver que uma informação apareceu do nada. Ok, a pessoa pode ter inventado ou pode ter vindo de alguma outra fonte. Que fonte veio? Mas ao mesmo tempo a correlação entre eventos reais e isso aparecer nas redes sociais está cada vez mais alta. Então está cada vez mais confiável. Então, até tem críticas ao Twitter, por exemplo, o pessoal no Brasil não está usando mais. Até hoje eu li um negócio desse assim. Mas mesmo assim, a quantidade de informação que tem é impressionante. As pessoas estão se expondo e colocando muita coisa. Então, isso com as limitações. Vocês comentaram rapidamente a questão de veracidade ou de confiabilidade das informações. Como que faz para saber se o que foi colocado realmente tem forma de verificação disso? Consegue com alguma ferramenta desse tipo? Vocês traçaram rede de conseguir chegar em alguma coisa só por chute? Então, o que as pesquisas fazem normalmente assim, não tem. Isso seria uma coisa muito interessante. Talvez existam ferramentas que te dão, porque isso está na área de aprendizado de máquina também, que é de inteligência artificial, né? Que seria o que a gente espera é dar uma previsão se, assim, talvez em porcentagem de grau de confiabilidade de tal informação. E é claro que isso seria uma estimativa. Então,
Para fazer isso, a gente acredita que existe no mundo real, assim, coisa ser verdadeira ou não. Existe uma resposta e a gente aprende com base em eventos passados, que a gente já sabe a resposta, então você analisa e você vê o comportamento, daí quando está acontecendo um novo, que está começando a ter um comportamento, você compara qual é mais parecido, no que era verdadeiro ou falso. Daí, achando padrões, você consegue prever, mas é Então claro dá que para a saber, por exemplo, consolidação... dá para resgatar coisa do passado e ver qual foi E o comparar acerto ou o erro isso. das coisas. No caso, assim, por exemplo, o que a gente mesmo faz, a gente vê uma pessoa que está divulgando uma determinada informação, só que você olha, aquela pessoa costuma divulgar informação sem verificar nunca. Né? Então, a gente cria na nossa cabeça uma reputação para aquela pessoa e vai dar um ponto negativo para ela. Enquanto para algumas pessoas você sabe que aquela pessoa sempre recebeu uma informação que não está muito clara se é verdadeira ou não, a pessoa vai e verifica. Então, se ela divulgou, é praticamente certo que é verdadeiro. Então, isso é uma das coisas que dá para se fazer. E você pode automatizar esse tipo de coisa, sistemas de reputação, por exemplo. E tem outras formas que você pode analisar de uma forma mais complexa. Né? Você pode analisar, por exemplo, esses circuitinhos, assim. tem os estudos que analisam pelo conteúdo da mensagem. Tem uma pesquisa que mostra que mensagens que têm mais sorrisinhos e smiles, emoticons, mais chance de ser falsa. Então, sabe, você vai fazendo heurísticas nesse sentido, assim. Daí, mas é um aprendizado de máquina, assim, daí você, pela experiência, você vai ver, mas a experiência pode te enganar também. Então, você faz melhor. Eu tenho um pessoal do Chile que fez um teste no terremoto, que daí aquele que eu tinha comentado, no terremoto do Chile em 2011, eu acho. Eles fizeram um teste para avaliar, por exemplo, qual era a diferença, se existia diferença entre informação, a rede de propagação de um boato e de uma informação verdadeira. Então, por exemplo, eles pegaram um caso de saques, né, viram algumas informações de saque que foram verdadeiras e informações que foram boatos, e deles viram que essas redes são diferentes entre si. Se você vier olhar para elas, tirar as métricas que eu comentei antes e tudo mais, você vai ver que essas redes são diferentes. Mas esse é um dos poucos trabalhos que tem sobre esse tipo de automatização de verdade ou mentira. Eu tenho uma pergunta, um pouco, antes de mais nada, parabéns, a apresentação foi bem interessante, deu para se aproximar bem do tema. Pergunta um pouco aberta, mas é mais a percepção de vocês mesmo. Como que vocês estão vendo a utilização prática dessas, é uma tendência relativamente nova, e a sua apropriação pelo mercado privado? Como que está se dando a utilização, criação de modelos de negócio? Primeiro, tem como limitar a Google, né, 10 anos, chegou lá, mas como que vocês estão entendendo? A gente sabe que tem algumas empresas chaves, a Rand Corporation começa a auxiliar desenvolvimento de políticas públicas. Eu lembro que algumas semanas eu dei uma olhada numa empresa chamada Palantir, que foi uma das consultoras para a NSA montar o sistema do governo norte-americano a partir de 2006. Como que vocês estão vendo, e se vocês estão vendo se está sendo uma evolução rápida na utilização desse tipo de tecnologias para a criação de modelos de negócio? Eu acho que, assim, essa área é meio nova mesmo, e pelo que eu tentei mostrar aqui, pouca coisa você consegue, assim, os efeitos são muito... Ela é difícil de entender, mas o pouco que você entende já consegue ver efeitos muito grandes. Então, por exemplo, quando eu tirei cerca de 10 nós aqui e deu esse esvaziamento todo na rede, você vê assim, isso seria um impacto politicamente, vamos supor, você tirar 10 pessoas chaves e você desestrutura totalmente a rede. Assim. Então, se você tiver esse conhecimento, esse domínio da situação, e você conseguir estruturar dessa forma, e para isso você tem que ter muita informação, no caso, talvez, tem gente que tem, você consegue fazer grandes efeitos. E então, uma coisa que aparentemente era totalmente aleatória e sem explicação, você consegue mudar rapidamente. Assim. Então, existem sim formas de você manipular, de você, até na minha fala, muitas vezes eu falei assim, se você quiser infectar, se você quiser... Então você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, assim, né? Você, propagar ideias e tal. Outra questão, essa figura mostra bem, que
isso está sendo muito discutido também, o fato, isso no caso do espalhamento de informação, apesar de ter toda essa descentralização, ainda tem muita concentração, no Twitter, assim. Então, se for ver, nessa coisa das manifestações, que culminaram não só na mobilização virtual, mas também levantes sociais lá na rua, teve alguns agentes muito importantes no meio virtual, que eu acho também influenciaram no meio real também. Por exemplo, esse perfil do Estadão. Quais são os interesses dele? Quem que está por trás dele? Será que isso é tão inocente assim? Tem outros também, por exemplo, tem o Marcelo Taza, né, que ele tem muitos, acho que esse aqui, ele tem muitos seguidores também, então ele tem um grande poder de influência, assim. Então eu acho que eles têm responsabilidade, eles têm muito poder, eles conseguem impactar, como foi mostrado lá, e daí, então eles têm o poder e se tiver informação eles conseguem unir os dois e juntar. Daí a questão é, será que eles têm essa informação e conhecimento? Talvez sim. Sobre essa questão dos negócios, uma coisa que tem estado muito em voga é a detecção de sentimento em redes sociais. Então, por exemplo, aí eu de cabeça não vou saber o nome de nenhuma empresa assim, mas só que você vai ter várias empresas que vão oferecer esse tipo de análise. Então, por exemplo, você vai lançou uma determinada propaganda ou lançou um determinado novo produto, você pode vir contratar uma dessas empresas, que existem várias, para avaliar qual foi a recepção das pessoas a esse produto, a essa campanha. No caso, o próprio Davi me comentou também, por exemplo, do Agnello Queiroz, lá governador do Distrito Federal, em 2010 mais ou menos, né, você tinha comentado que ele tinha perfis contratados para difundir algumas informações. Saiu esses dias do jornal. Mas ele não é o único, é bem comum isso no meio político, mas também no caso de empresas e tudo mais. Se essas empresas que fazem esse tipo de marketing social, né, você tem dois lados, você pode fazer a análise, você pode também, a partir da sua análise, fazer a intervenção no meio. Se essas empresas que fazem essa intervenção, elas tiverem um conhecimento mais claro, elas podem vir, por exemplo, analisar uma determinada rede, e no caso da rede da namorada do Davi, eles poderiam inserir os nós nos lugares corretos, né, que seria um nó que vai comunicar com uma pessoa de cada uma daquelas comunidades, né, e que esse nó, ao propagar informação, ele fosse propagar informação de uma forma mais eficiente. Né. Assim como, daí uma coisa que eu acho, o Marcelo Tasso foi um dos primeiros a ter isso, que foi, por exemplo, que ele teve um convênio com a Telefônica, um acordo com a Telefônica, que ele fazia posts patrocinados. Né. Então você pode fazer esse tipo de análise, e daí no caso eu creio que as empresas de análise de mídia social já façam isso, analisar, por exemplo, quem são os caras mais influentes, né, segundo outras métricas. Tem, por exemplo, o Cloud, que vai fazer uma análise um pouco mais profunda, mas tem outras métricas que você pode ter que não seja simplesmente o número de conexões que uma pessoa tem. Você pode fazer a análise da influência daquela pessoa, e aí você vai falar, olha, a gente tem um acordo para você. Você faz uma propaganda nossa, você fala bem do nosso produto e a gente paga para você. Você daí levantar as pessoas-chave para esse tipo de ação, né, que seriam as pessoas que teriam maior capacidade de viralização, por exemplo, é uma coisa que também, no caso, não é muito divulgado as empresas que fazem isso, mas certamente elas já fazem isso, porque é uma coisa que já tem métricas, coisas do tipo. Eu sei já ouvi algumas coisas de empresas de marketing que faz esse tipo de análise. Deixa eu ver mais alguma coisa. Sobre... daí a questão de governos, eles têm bastante potencial de ação, de apoio ao governo e tudo mais, tanto na questão de segurança quanto na questão de por exemplo, oferecer software, né, que faça detecção de eventos. Então, uma coisa de você verificar se aconteceu alguma coisa, você fica olhando as redes sociais, aí você tenta analisar o perfil de propagação de informações para avaliar se aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, você pode avaliar se começou a pegar fogo em uma determinada floresta, avaliando se começou a ter a divulgação da palavra fogo e se isso foi explosivo, assim.
de repente, em um determinado momento, várias pessoas em vários pontos, sem se influenciar, elas começaram a falar sobre fogo. Né? Então isso pode ser isso de alerta para governos. Né? E da mesma forma, você também pode fazer um serviço de controle de danos para uma empresa, né? Que você pode monitorar algum tipo de informação, né? Que daí você pode verificar se... Daí no caso teve... Há um tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, teve o caso da American Airlines, que eles quebraram a guitarra de um músico, e aí ele fez uma música lá falando American Airlines quebra guitarras. Acho que é United Airlines, não é American. Mas de qualquer jeito é uma delas. E essa música espalhou fortemente, né, e acabou prejudicando a imagem da empresa, claro. O que poderia ser feito também, né, e daí nesse caso específico eu particularmente não conheço ninguém que faça, mas provavelmente deve ter alguma coisa. Né, e seria até um plano de negócio interessante para o Twitter, mas pelo que eu sei o Twitter não tem esse tipo de ação, que é verificação de eventos associados a determinadas marcas. Então você poderia fazer uma avaliação, por exemplo, de palavras e coisas do tipo relacionadas a United. Aí assim que eles detectaram que aquele vídeo, né, começou a ter um impacto, eles poderiam já procurar o cara, antes de ter 2, 5 milhões, 10 milhões de visualizações daquele vídeo, e já falar, não, olha, a gente vai entrar num acordo contigo, aí você tira o vídeo e tal, né, e ser bem rápido. Então você pode ter essa questão de controle de imagem, digamos. Mas ao mesmo tempo tem ainda um mistério muito grande, eu acho que isso é uma das belezas da coisa, que tem muita imprevisibilidade também. Então você pega no caso das manifestações, né? É muito difícil de explicar, até que na época era engraçado muitos especialistas em manifestação que apareceram, né? Para tentar explicar o que estava acontecendo e tal. Mas ninguém conseguiu, assim, e daí tipo, a coisa tomou uma direção imprevisível também, diminuiu o número de pessoas, mudou a forma e tal. Então isso é muito legal, assim, essa imprevisibilidade ainda é algo que é uma área nova e por ser tão descentralizada, ela é difícil assim de prever. Tem algumas tentativas, você consegue observar algumas coisas, mas muitas das coisas ainda são, tipo, como você vai prever que um vídeo de um esquilo virando a cabeça, por exemplo, vai ficar muito famoso, que aconteceu isso. Sabe, é imprevisível. No caso, dá para tentar procurar sinais, não necessariamente você vai ter garantia de que você um vídeo que você achou que ia ficar famoso. Na verdade, recentemente eles conseguiram, né? Teve um caso, um programa americano, daqueles de tipo Jô Soares, eles fizeram um vídeo, era de uma mulher dançando, uma dança lá meio estranha, americana, numa porta, daí a pessoa abre a porta e ela cai e pega fogo, uma coisa assim, não sei quem viu. Aquilo lá foi plantado por esse programa de TV, eles colocaram numa conta nova, com poucos usuários, e viralizou, atingiu milhões e milhões de usuários, de visualizações. Então eles conseguiram, assim, então foi um negócio produzido em estúdio, com um vídeo caseiro. Então tem tentativas, assim, tem pessoas que estão conseguindo entender, sacar como é que é, mas ainda, às vezes a pessoa acha que saca e falha totalmente. Mais alguma pergunta? Eu só voltando um pouco do aspecto que o Davi comentou e que o Alan falou no primeiro exemplo do formigueiro, das formigas, né? Quer dizer, a gente talvez não poderia pensar numa rede social aqueles pontos, as pessoas mais influentes. A pergunta é se a gente, vamos dizer assim, tirar elas do sistema, se o sistema não se rearranja, quer dizer, vai ter, de uma certa forma, vai ter outras pessoas cumprindo a mesma função de centralizadores ali, né? Ou não? Para um determinado tipo de rede, assim, né? Aí é mais uma inferência, um chute mesmo, né? Mas eu creio que, sim, as pessoas vão começar a focar a atenção para outras pessoas e a rede vai se reorganizar, né, para que haja novos influentes. Mas só que se você, claro, por exemplo, redes terroristas, no caso, o trabalho seria constante para tentar desarticular a rede, porque a rede você vem, desarticula, vai formar uma outra, né? Aí teria que desarticular de novo, então teria que ser um trabalho constante fazer isso. Assim numa rede social também. Tem as características matemáticas também da rede livre de escala, né?
Ah, Que- não, é que eu já comentei. Não, são- não, sim, mas que a probabilidade de você, o princípio de você não desfragmentar, porque tem muitos indivíduos com poucas conexões, então, assim, você tira um indivíduo aleatoriamente, a probabilidade dele ser inútil é grande. Então, por isso que a tendência é você tirar e não acontecer nada, né? Mas mesmo se você foque, eu quero tirar esse cara de altas conexões, o que vai acontecer? Naquela regra de atualização que eu falei, você tem a probabilidade que vai selecionar de acordo com o número de conexões que ele já tem. Só que se você tirou o de alta conexão, vai ter um outro cara que vai ser o com mais alta conexão. Então ele vai começar a atrair as novas conexões de novo. Então, Tem como se fosse fractal. Você tem É. pedaços da rede toda em pedaços. Essa rede toda. Alguém mais tem mais alguma questão? Se não tiver mais alguma questão? Alan e David, gostaria de agradecer muito a apresentação de vocês. Eu acho que, na verdade, eu tinha comentado que estava fechando o ciclo de seminários, a gente tem mais um, Dia 27. dia 27/11, mas o ponto que vocês estão trazendo, acho que faz para quem assistiu os demais, né, fecha bem a discussão sobre essa manipulação de grandes massas de dados e suas influências e impactos, né, através da análise de redes. Para a gente, uma das questões que motivam muito essa discussão são os elementos prescritivos e a capacidade preditiva, né? Então, assim, é extremamente interessante. A gente gostaria de agradecer e fazer um convite para retornar outras vezes, fazer outros seminários, fazer outras interfaces. Com certeza é muito rico para a gente. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas.